Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Layout Arquitetura. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar trazendo um vídeo aqui que o nosso amigo Arthur Faria solicitou aqui, né? Na verdade ele fez uma pergunta aqui nos comentários de um vídeo aqui que eu fiz sobre como criar um pergolado no Revit, tá? Então esse pergolado aqui que eu ensinei anteriormente, ele não era paramétrico, tá? Era uma família de pergolado normal. E ele me perguntou aqui, show de bola, dá pra fazer tipo paramétrico? Né? Aí eu respondi aqui embaixo, olá Arthur, dá sim, é um pouco mais complexo, mas sim, é possível, qualquer dia desse posso fazer um tutorial referente, tá? Então, hoje eu resolvi aqui gravar esse vídeo, tá? Pra ajudar aqui não somente o Arthur também, mas alguém mais que tem essa dúvida, e por isso que eu acho importante aí que vocês sempre comentem aí o que vocês acham, ou se você tiver alguma dúvida aí no Revit, tá, ou algum programa de arquitetura, coloca aqui nos comentários, tá, que eu vou tentar aí fazer um vídeo ensinando passo a passo de uma forma de como é possível fazer, tá ok? Então, vamos lá pro nosso tutorial. Então aqui está, né, o nosso pergolado, tá? O pergolado é exatamente igual aqui ao da videoaula anterior que eu fiz ensinando como é que modelava um pergolado, porém a diferença aqui principal é que esse é um pergolado paramétrico, tá? Então, se eu vim aqui em editar tipo, ó, eu seleciono ele e venho editar tipo, tá? A gente consegue alterar aqui a altura, tá? Eu posso colocar aqui 3 metros, né? Então, colocar um 3, dou um aplicar, ó, veja que ele já atualizou lá. O comprimento eu posso colocar 5 metros, tá? E ele vai atualizar, já com a distância aqui entre as vigas, tá ok? A largura aqui final também eu consigo alterar, eu consigo colocar 4 metros, vamos supor, tá? E aqui a gente tem o nosso pergolado totalmente paramétrico, tá? Então, nesse vídeo de hoje aqui, vamos aprender então a configurar isso aqui do zero, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, vou criar com vocês aqui já, tá? Uma nova família, tá? Então, eu vou vir aqui criar uma nova família. Vou aqui em ambiente métrico, tá? Ó, se você quiser ver onde que está localizado essa pasta, então tá aqui no descolocar o C, né? E você pode seguir essas pastas, pausa o vídeo aí, e tem aqui essa pasta português, tá? Então eu vou escolher ambiente métrico, vou dar um abrir, e ele já vai trazer aqui umas configurações iniciais, tá? Eu vou digitar a tecla UN do teclado aí, para mudar de milímetros para metros, tá? Eu gosto de trabalhar em metros. Se você preferir outra unidade aí, você pode alterar. Colocar 2 casas decimais, vou dar um OK. Um OK de novo, tá? Então aqui já podemos começar a trabalhar aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui esse plano de referência, tá? Vou apertar a tecla CS aqui para criar um similar dessa linha e já vou colocar aqui, ó, vou criar 2 linhas aqui, não vou me importar com a dimensão dela por enquanto. Só vou criar 4 linhas aqui, tá? Isso aqui eu tô na minha planta de piso, nível de referência, tá? Então, beleza. Agora eu preciso colocar aqui, né, as cotas, né? Então eu tenho que deixar isso daqui na dimensão que eu quero, tá? Então eu vou vir aqui, ó, na ferramenta cotar alinhada, tá? Ou a tecla de atalho DI. Vou clicar nela e vou selecionar essas 3 linhas aqui. Vou jogar aqui para cima, vou cotar, tá? Vou cotar a parte final dela aqui, tá? E aqui a largura também eu vou fazer o mesmo. Vou cotar aqui e depois vou cotar até o final, tá? Então, o que temos que fazer agora é colocar alguma dimensão aqui, tá? Como é uma família paramétrica, a gente vai conseguir alterar isso aqui depois. Então eu vou deixar uma dimensão qualquer aqui, tá? Então vou deixar, vou selecionar aqui, ó. Primeiro eu vou selecionar aqui, vou dar um EQ aqui, tá? Pra gente deixar equidistante aqui, né? Essas 2 linhas na mesma distância. Então, cliquei aqui, ele vai ficar com essas linhas sempre na mesma distância. Então, se eu vim aqui, ó, trazer essa linha um pouco mais para cá, veja que a outra também vem junto, né? E se eu trazer essa outra mais para baixo, ó, aqui no caso não veio porque eu não selecionei ela e não apertei equidistante, tá? Então agora sim, ó, se eu selecionar ela e trazer ela para cá, ó, para baixo, então a outra de baixo vai vir. Isso aqui é muito importante para que você consiga fazer sua família paramétrica, tá? Se você não fizer isso aqui, já vai dar errado aí a família, tá ok? Então aqui para colocar na medida que eu quero, né, eu vou selecionar essa linha aqui. Ele já me deu
a cota aqui, ó, eu clico nela, tá? Vou colocar 1.8 e veja que ele já ficou com 1.8 nessa outra extremidade aqui, porque a gente deixou equidistante essas duas medidas, tá? Então elas sempre vão estar iguais. Vou puxar um pouco para fora aqui, ó, esse plano de referência, tá? Para facilitar aqui no desenho, ó. A cota eu consigo também mover ela um pouco mais aqui, tá? Para que ela não fique lá dentro do desenho. Vou mover essa aqui um pouco mais para cá também. E vou trazer essa linha um pouco mais para cá, ó. Então, agora eu vou colocar uma largura aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, dessa dimensão aqui eu vou querer 1 metro de cada lado, tá? Então ela vai ficar no final com 2, tá? Então pronto, a gente tem aqui agora o comprimento de 3,60 e a largura final de 2 metros, tá? Agora aqui que a gente configurou essa parte da planta, eu vou abrir aqui a elevação para a gente conseguir configurar a altura aí do nosso pergolado, tá? Então aqui na elevação eu vou colocar a elevação frontal, pode ser qualquer uma dessas aqui, tá? Vou pegar esse plano de referência e vou esticar ele um pouco mais aqui, ó. Vou trazer esse nível um pouco mais para cá, deixa eu selecionar ele aqui, vou trazer ele mais para fora e vou selecionar esse plano de referência CS, tá, para criar um similar, e posso até clicar aqui em selecionar a linha, vou colocar uma altura aqui. Essa altura a gente vai poder alterar depois, tá? Eu vou colocar aqui uma altura de 2 metros, tá, por enquanto, e vou selecionar a linha aqui e pronto, já temos aqui a nossa altura de 2 metros. Então o que a gente tem que fazer agora é cotar também essas duas linhas aqui, né, que vai ser a nossa altura, tá? Então aqui as configurações iniciais da nossa família paramétrica, esse é o primeiro passo, já está ok, tá? Agora a gente vai de fato para a criação da nossa família. Então vamos lá, que eu vou criar primeiro as colunas aqui, tá? Então eu vou vir aqui em criar extrusão, vou selecionar a ferramenta de retângulo, tá? Vou deixar aqui o início da extrusão, eu vou deixar no 0. Final da extrusão eu vou deixar aqui, não vou mexer. Vocês vão ver o porquê depois, tá? Então eu vou criar aqui um retângulo qualquer. Vou colocar aqui a dimensão de 0.15, tá? Por 0.15. Vou selecionar aqui, ó, ele, né? Vou mover aqui para o meio, vou centralizar aqui no eixo, tá? Vou selecionar o meio aqui. Para selecionar todo aqui, eu venho deixo o mouse em cima e aperto o Tab, tá? Ele seleciona a nossa linha de croquis aqui. Vou clicar em copiar, tá? Vou selecionar múltiplo para copiar para os outros 4 cantos aqui. Então, cliquei aqui no meio, cliquei aqui, tá? E aqui. Então, já temos as nossas 4 colunas lá, tá ok? Então, feito isso aqui, inicialmente eu vou deixar aqui essa dimensão com 15 centímetros fixo, tá? Então eu vou dar um finalizar. Ele já criou. Se a gente vir aqui abrir o nosso 3D, ó, veja que ele tá com o final da extrusão 25 centímetros. Então ele tá com 25 centímetros, que seria a nossa altura do pergolado, tá? Então aqui para a gente conseguir configurar e deixar a altura dessas colunas aqui fixo junto com essa altura aqui, então temos que criar um parâmetro dessa altura, tá? Para criar parâmetro aqui, você seleciona a cota, tá? Por exemplo, eu selecionei a cota aqui que eu quero criar um parâmetro, e aqui em cima aqui na parte de cota da legenda, você tem esse íconezinho aqui, criar parâmetro, tá? Então a gente clica nele, e aqui eu vou deixar um parâmetro de tipo, tá? Depois eu explico melhor o que seria um parâmetro de tipo ou de instância. Inicialmente, esse de tipo aqui já vai resolver o nosso problema. E vou colocar um nome aqui de altura, tá? Então essa vai ser o parâmetro nosso de altura, tá? Vou dar um OK e ele já criou aqui altura igual 2 metros, tá? Se a gente vir aqui, ó, nesse ícone aqui, tipos de família, a gente consegue testar essa nova dimensão que a gente colocou, tá? Então, para me testar aqui, se eu vim aqui colocar, por exemplo, 3 metros, dar um aplicar, então veja que ele já alterou lá a altura do nosso pergolado, tá? Dá um Ctrl Z, vou deixar 2 metros, e agora sim que a gente tem
esse parâmetro de altura, a gente vem aqui, seleciona a nossa coluna e a gente vai dizer que o final da nossa extrusão aqui não vai ser o valor que a gente digitar aqui, e sim o valor que a gente definir na nossa altura, tá? Vou dar um OK e veja que ele já associou aqui os 2 metros. Se eu vir lá de novo e testar e agora colocar 1 metro aqui, por exemplo, dar um aplicar, veja que ele já vai seguir aqui a nosso parâmetro, né? Então o parâmetro de altura já está funcionando corretamente, tá? Eu posso colocar aqui 2 metros de novo, dar um aplicar e ele sempre vai seguir essa altura aqui que a gente definiu, tá? Então agora o que a gente tem que fazer, ó, se eu vim aqui e arrastar essa linha, ó, veja que o nosso pergolado vai seguir essa linha de eixo que a gente criou, tá? Mas para que a gente crie um parâmetro, a gente tem que fazer igual a gente fez para a altura lá. Então, parâmetro do comprimento, que seria esse, eu vou clicar nessa cota aqui, tá? E vou adicionar um parâmetro aqui também para essa cota, tá? Então, venho aqui, seleciono a cota, vou colocar um parâmetro aqui de comprimento, tá? Comprimento, deixo em tipo mesmo, vou dar um OK. Então, veja que ele criou comprimento igual 360. E aqui também essa cota final, lembra que sempre você clica nessa cota final, eu vou colocar o parâmetro de largura, tá? Então, criei o parâmetro de largura. Agora sim, a gente lá, quando for editar o tipo da família, a gente consegue aqui colocar a altura, tá? E definir a altura e o comprimento. Se a gente vir no nosso 3D aqui e testar a nossa família, sempre é bom que você vai criando e testando para ver se está funcionando tudo corretamente. Se eu aplicar um 3 metros de altura, colocar um comprimento de 4 metros, veja que ele já ficou mais largo ali, uma largura de 1 metro. Então ele vai sempre seguir essas dimensões que a gente colocar aqui, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z para ficar como estava. E agora sim que a gente criou as nossas colunas, já toda parametrizada, a gente vai criar as nossas vigas aqui, tá? Então para criar a viga aqui, ó, eu vou vir aqui na nossa elevação frontal, tá? E vou criar um novo plano aqui de referência, eu vou selecionar esse, vou dar um CS para criar um igual. E vou criar mais um aqui, tá? Mais um pouco abaixo, que vai ser aonde a nossa viga vai iniciar a base aqui debaixo dela, tá? Então eu vou cotar ela aqui, ó, tá? E vou selecionar ela e vou falar que aqui vai ter uma altura de 0,05, tá? Ou seja, 5 centímetros aí, para a nossa viga começar daqui dessa parte de baixo, tá? Então, feito isso, eu vou fixar, tá? Lembre de fixar aqui com o cadeado, para que se a gente alterar aqui a nossa altura, ó, eu vou colocar aqui uma altura de 1 metro, por exemplo, essa linha aqui de baixo vai sempre seguir aqui essa linha da nossa altura, tá? Então isso é muito importante, tá? Feito isso agora, vamos lá no nosso plano de referência, agora a gente pode começar a criar. Eu vou vir criar a extrusão aqui, tá? Selecionar o retângulo, e aqui para definir aqui o plano de referência que a gente vai usar, eu clico em definir e vou colocar aqui, posso até colocar selecionar um plano, né? Então, vou vir a parte frontal e vou selecionar aqui que eu quero que a nossa viga comece desse plano que a gente criou aqui, tá? Então, selecionei ele, tá? Vou vir para uma planta de piso de referência, tá? Então, vindo aqui, a gente já consegue começar a desenhar. Então, vou selecionar o retângulo, ó. Vou criar aqui o retângulo, tá? Primeiramente eu não me preocupo muito com a dimensão, depois eu regulo certinho isso aí. E aqui sim, agora eu vou configurar a largura dele, então eu quero que ele tenha 0,05 de largura, tá? Vou alinhar aqui essa nossa viga com essa parte aqui da coluna, fazer o mesmo aqui. Vou dar um tab aqui, tá? Vou selecionar todo, vou ver se vou centralizar aqui, ó, tá? Com a nossa coluna. Então, agora aqui, se eu quiser que ele fique um pouco mais recuado, tá? Eu posso selecionar ele aqui, ó. E, por exemplo, colocar um 0,15 aqui, deixar 15 centímetros desse eixo para fora. E fazer o mesmo aqui, tá? Então, clico na cota, 0,15. Ele já foi para lá. Agora eu coloco aqui, ó, perto dele, né? Seleciono aqui, dou um tab, tá? E posso até copiar essa nossa criação já para outra coluna aqui, tá? Então clico aqui no meio,
Então, agora o que a gente tem que fazer é definir a altura. Se você vir no 3D, ó, vai dar para entender um pouco melhor o que você está fazendo, tá? Ó, veja que a gente começou a nossa viga 5 centímetros um pouco para baixo. E a gente tem que definir a altura dela. Então, a altura dessa nossa viga, ela vai ter 15 centímetros, tá? 0,15. Vou dar um aplicar. Se eu der um finalizar aqui, veja lá que ele já criou a nossa viga aqui da longitudinal, tá? Agora vamos testar, sempre é bom ir testando, né? Vou colocar uma altura de 1 metro. Veja que ele já seguiu aqui certinho. Vou colocar um comprimento de 5. Então, tá tudo certinho. E a largura de 4. Vamos ver. Então, tá ok, tá funcionando corretamente, tá? Vou dar um Ctrl Z. Agora, então, a gente precisa criar as nossas vigas aqui nas transversais, tá ok? Para criar as vigas aqui transversal, eu vou vir aqui na elevação frontal, tá? Lembra que a gente criou essas outras vigas aqui longitudinal na planta nível de referência, só que agora para criar as nossas transversais eu vou criar de uma forma diferente, tá? E vou vir aqui em parte frontal, tá? Então aqui na nossa elevação frontal eu vou criar, tá? Uma extrusão, tá? Tá pedindo para salvar o projeto, não vou salvar agora. Vou vir aqui na ferramenta retângulo e vou desenhar aqui um retângulo qualquer, tá? Já vou colocar a dimensão dele, da largura que eu quero de 0,05, aí vai depender da largura que você quer no seu aí, tá? E uma altura de 0,15 também, tá? Então, feito isso, ó, eu vou dar um Tab aqui, tá? Coloquei na linha aqui, selecionei toda a linha aqui, vou vir em mover e vou centralizar esse centro aqui, tá? Com a nossa linha. E vou mover ela aqui para baixo, tá? Então, feito isso aqui, ó, ela está alinhado com esse nosso nível da altura. Agora, uma coisa que eu vou fazer, ó, se você vir no 3D, você veja que esse nosso croquis está bem no centro aqui do nosso pergolado, tá? Isso aqui é muito importante e quando você criar aí, o seu vai estar aqui no centro, tá? Então, agora aqui, para a gente conseguir fazer esse parâmetro dessa viga transversal, aqui a gente tem o início da extrusão, tá? Aqui no caso a gente tem uma largura de 3,60, né? Se a gente ver aqui, ó, na verdade a gente tem uma largura de 2,20. Então, aqui como tá no meio aqui, se a gente quisesse que essa viga viesse daqui dessa cota aqui inicial até essa cota aqui final, a gente teria 1,10 para cada lado, tá? Então, o início da extrusão seria menos 1,10, tá? E o final da extrusão seria 1,10, tá? Então, se você der um aplicar, você finalizar aqui, ó, se for no seu 3D, veja que, vou ver até aqui na planta de referência, ó, veja que ele foi, né, do nosso eixo aqui até o nosso eixo daqui, tá ok? Mas, para a gente criar um parâmetro disso, então vou dar até um Ctrl Z, ó, tá? Para a gente poder criar um parâmetro, então ao invés de eu colocar a dimensão aqui, eu vou criar um parâmetro do início da extrusão, tá? E aqui eu vou criar um novo parâmetro, e esse parâmetro vai se chamar início viga transversal, por exemplo, tá? Então coloquei início da viga transversal e vou dar um OK, já criei esse parâmetro, vou dar um OK. Agora eu vou criar um outro parâmetro aqui, final da extrusão. Então eu vou criar um novo parâmetro aqui e vou colocar aqui final da viga transversal, tá? Dá um OK e a gente tem esses dois novos parâmetros aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora, vou vir aqui, ó, tipos de família e vou colocar aqui o nosso início da nossa viga. Veja que a gente tem um valor, a gente consegue alterar aqui esses valores. Só que ao invés de colocar um valor, tá? Eu vou aplicar uma fórmula aqui para que o programa faça uma conta e sempre que a gente alterar a nossa largura, né? Sempre que a gente alterar aqui a nossa largura lá na nossa família, a gente vai alterar isso aqui automaticamente, tá? Então, o início da nossa viga transversal vai ser aqui então, né? A nossa largura, tá? Lembra que eu tô escrevendo aqui largura, então você tem que pegar, escrever igualzinho, tá aqui, para que funciona, tá? Então, tô pegando essa largura, então tô pegando meu 2,20 e vou dividir por 2, né? Porque como a gente tá com o nosso desenho aqui no centro, então ela vai ser dividido por 2, tá? Então, vou pegar a minha largura de 2,20, vou dividir por 2, que dá 1,10. E
posso somar aqui, se eu quiser, que essa minha viga ultrapasse o tanto de centímetro um pouco para cá, né? Você vai ver mais daqui a pouco. Eu posso colocar aqui mais, vou dar um espaço, né? Vou colocar um espaço aqui, mais 2, largura dividido por 2, mais o tanto que eu quero que ela ultrapasse aqui dessa viga, tá? Então vou colocar, por exemplo, 0,15, tá? 0,15 metros, que dá 15 centímetros. E vou colocar entre parênteses aqui, tá? Vou abrir aqui parênteses e vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1, tá? Esse menos 1 aqui vai tornar esse número negativo, tá? Então veja que aqui tem que dar sempre negativo, tá? Que a viga vai vir daqui do desenho para cá, então ele vai vir a largura dividido por 2 mais os 15 centímetros e multiplicado por menos 1 para a gente ter sempre o valor negativo, tá? E a nossa largura, o nosso final, né, aqui da nossa viga transversal, esse é um número positivo, vai ser somente a nossa largura, tá? Dividido por 2 também, e mais 0,15, tá? Então ele vai passar 15 centímetros dessa viga para cá e mais 15 centímetros da outra viga para lá, tá? Vamos dar um aplicar, um OK. Veja que aqui ele já alterou, ó, tá vendo? Ó? Então a gente tem menos 1,25 e 1,25 aqui, tá ok? Eu vou dar um aplicar, um OK. Se você finalizar, ó, veja que ele passou 15 centímetros desse eixo dessa viga para cá e mais 15 para lá, tá? Agora sim, se a gente vir aqui, né, testar a nossa família, veja que eu vou alterar a largura dela, vou colocar aqui 3 metros, e ele vai acompanhar sempre aqui a nossa largura, porque a gente aplicou uma fórmula lá nos nossos parâmetros, tá? Então agora aqui que a gente tem que fazer é criar as demais vigas aqui transversais, né? E para isso eu vou vir aqui, pode ser na planta de referência, né, nível de referência, e eu vou criar com a ferramenta aqui matriz, tá, o AR aí do seu teclado. Eu vou criar através dela, vou selecionar ela aqui, vou dar um Enter, tá, e vou clicar, selecionar aqui, ó, o último. Isso é importante que você coloque o último aqui, deixa o último, tá ok, e vamos clicar aqui no centro aqui e arrastar até esse outro centro, tá. Então a gente tem a quantidade aqui que a gente pode definir, vamos supor 5, tá? Posso colocar 5, eu posso alterar 7, só que aqui a gente quer que essa quantidade aqui de viga transversal seja delimitado de acordo com o comprimento que a gente coloque aqui, tá? Então a gente quer alterar somente o comprimento, a largura e a altura, e isso vai automaticamente aqui colocando mais vigas. Então para fazer isso aqui acontecer, ó, vou vir aqui no 3D, se eu selecionar essa viga aqui que a gente criou uma matriz, né, um array aqui, tá? A gente também tem como colocar um parâmetro nessa cota aqui, tá? Então eu seleciono ela, seleciono a cota, tá? E através da cota aqui a gente tem legenda nenhum, a gente pode adicionar um parâmetro na legenda, tá? Então eu vou colocar aqui um parâmetro nessa legenda e vou falar que isso daqui vai ser o nosso número de vigas, tá? Então o nosso número de vigas, ok? Criei esse parâmetro e aqui vamos configurar o nosso número de viga, tá? Então o nosso número de viga tá aqui igual a 2, eu posso alterar, tá? Vou colocar 4, por exemplo, tá? Ele vai alterar lá, só que a gente quer que ele defina esse número de acordo com o comprimento, tá? Então, conforme a gente for aumentando o comprimento ou diminuindo, a gente vai querer menos ou mais quantidade de viga, tá? Por exemplo, aqui o nosso comprimento tá 3,60, eu vou colocar aqui que o nosso número de viga, né, vai ser igual sempre o nosso comprimento, então vou escrever comprimento, lembra que tem que estar totalmente igual aqui o nosso campo de comprimento, então sempre aqui vai ser o meu comprimento dividido por 0,60, tá? Esse 0,60 é que eu estou definindo aqui que a distância entre uma viga e outra aqui na transversal vai ter 60 centímetros, tá? Se você quiser alterar isso aí, você pode alterar aqui durante a família ou até editar o tipo e você vem e altera esse 0,60 por exemplo 0,70, né, ou 0,80, aí vai depender a distância que você quer entre uma trave e outra, tá? Então ele vai pegar esse nosso comprimento de 3,60 que a gente definiu e vai dividir por 0,70 ou vou deixar 0,60 e vai dar o nosso número de vigas, tá? Então ele vai aplicar isso automaticamente. Eu vou dar um aplicar,
Vou dar um OK, veja que ele já alterou aqui certinho. Então uma coisa aqui, né, uma das últimas coisas que a gente tem que fazer aqui muito importante também é fixar essas vigas aqui junto com o nosso pilar aqui, tá? Então eu vou selecionar ela aqui, ó, vou vir aqui na parte frontal e a gente tem que deixar essa viga sempre seguindo aqui essa nossa linha de eixo para quando a gente alterar essa dimensão, essas últimas vigas aqui se ajuste de acordo com a dimensão que a gente vai colocar, tá? Então para isso aqui, ó, você vem, né, eu vou vir aqui, vou colocar uma cota e vou colocar uma cota daqui até essa linha de eixo, tá? E aqui quando a gente adicionar essa cota aqui, a gente fecha o cadeadinho, tá? Eu vou fazer a mesma na última aqui, então eu vou colocar aqui essa cota e vou fechar o cadeado. E vamos testar agora, eu vou abrir o nosso 3D, vamos testar aqui, eu vou colocar o comprimento de 5 metros, dar um aplicar, e veja lá que ele alterou certinho. Agora vamos colocar a nossa largura de 4 metros, e ele ajustou ali, tá ok, certo? Vamos ver a altura, né? A altura, se eu alterar a altura aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, ó, vou colocar 1.5. E veja que as nossas vigas ali não acompanhou a nossa altura, tá? Isso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z até, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, né? Deixa eu dar um cancelar, na verdade, dar um Ctrl Z. E pra gente resolver esse problema da altura, eu vou vir na parte frontal, a gente tem que fixar também de acordo com a nossa coluna aqui, tá? Então eu vou selecionar, vou vir aqui com essa ferramenta alinhar, ó. Vou selecionar o nosso plano de referência aqui da parte de baixo da nossa viga. Vou clicar aqui, ó, na linha azul aqui da viga, vou clicar uma vez. E vou selecionar esse cadeado aqui. Então essa viga sempre vai acompanhar esse parâmetro da altura que a gente definir, tá? E tenho que fazer o mesmo para a última. Então vou clicar aqui no plano de referência. Vou clicar aqui na parte de baixo da última viga e vou fechar com o cadeado, tá? Então fiz isso na primeira e na última, agora eu venho no 3D. Vamos ver se resolveu o nosso problema da altura. Então eu vou colocar uma altura aqui de 2.5. E veja que ele alterou automaticamente, tá? Vou colocar 1 metro aqui. Ele vai sempre seguir a nossa altura, tá? Vou dar um aplicar aqui, ó. Tô mudando algumas dimensões, tá? Pode colocar a dimensão que você quiser. E para fazer algumas alterações, basta, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Vamos supor que você queira aumentar, né? Deixa eu dar um OK aqui. Vamos supor que você queira aumentar a quantidade de vigas aqui na transversal, tá? Então você viria aqui e aqui na parte de dividir por 0.60, você poderia dividir por exemplo, 0.40, tá? Vou dar um aplicar. E veja que vai ter muito mais vigas aqui, tá? Ou se você quiser menos, aí vai depender, você pode colocar 0.80 e ele vai estar espaçado em 80 e 80 centímetros, tá? Outra coisa que você consegue alterar também nessa família é essa ultrapassagem aqui dessa viga aqui, tá? Na transversal. E você faz isso aqui através desse número aqui, 0.15, né? Então a gente pode colocar aqui 0.30, vamos supor, vou dar um aplicar. Veja que ele passou agora 30 centímetros. E do outro lado também, você pode aplagar esse 0.15, colocar 0.30 e dar um aplicar. E ele vai colocar mais 30 centímetros lá para o outro lado, tá? Então uma coisa aqui que eu vou fazer, eu vou unir essa geometria aqui, ó. Vai ficar um pouco melhor, né? Vou selecionar os nossos pilares, vou vir aqui, selecionar as nossas vigas aqui, tá? E ele já vai recortar ali automaticamente a nossa madeira ali, tá? Então já dá uma visualização bem mais real aí, tá ok? Então agora aqui, né, vamos aplicar o material aqui, tá? Para aplicar o material, eu poderia vir aqui selecionar o material e colocar aqui, aplicar um material direto, mas eu posso fazer isso também como um parâmetro, tá? Então eu vou selecionar essa geometria aqui e vou vir aqui em parâmetros materiais, né, aqui na materiais e acabamentos, e vou vir aqui parâmetro de família aqui no cantinho, vou selecionar e vou criar um novo parâmetro, vou colocar aqui material, tá? E aqui a gente tem parâmetro de grupo sobre material de acabamento, tá? Vou dar um OK, vou dar um OK de novo. Se a gente vir agora aqui, tá? Eu vou deixar aqui no modo realista. Então veja que está sem material. Se a gente vir lá no nosso editar tipo da nossa família, né, quando a gente carregar a família, a gente vai ter um campo de material e a gente consegue
adicionar um novo material aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui criar um novo material. Vou renomear ele para madeira aqui, tá? E vou vir aqui, né, adicionar materiais existentes aqui. Vou colocar madeira. Tá? E vou colocar uma madeira aqui, qualquer. Por exemplo, vou colocar essa cerejeira. Vou substituir o recurso lá. Vou dar um aplicar, um OK. Um aplicar e um OK. E veja que ele já aplicou os materiais ali no nosso pergolado, tá? Então aqui, né, para finalizar, né, basta você vir aqui em arquivo, salvar como, tá? E salvar como uma família, tá? Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, vou colocar aqui pergolado paramétrico YouTube, tá? Vou vir aqui em opções, vou colocar aqui um backup só, tá? Dá um OK e vou salvar, tá? Então ele vai salvar a nossa família. Agora eu vou fechar aqui, ó. E vou vir aqui, novo modelo de arquitetura, para a gente importar essa nossa família que a gente criou, tá? Então eu vou deixar aqui, criar um projeto, vou dar um OK. E agora a gente pode vir aqui, né, em componentes, tá? E aqui carregar família. A gente vai lá onde a gente salvou o nosso pergolado, tá? Então tá aqui, pergolado paramétrico YouTube. Vou dar um abrir. E vou colocar ele aqui, tá? Vou vir no 3D aqui pra gente visualizar melhor. Veja que ele já tá aqui certinho, né? E vou colocar aqui no modo realista, tá? Então veja que ele já tá aplicado o material. Agora a gente consegue alterar essa família aqui, clicando nela, vindo aqui em editar tipo, tá? E a gente tem todos os parâmetros que a gente configurou. A altura, tá? A gente pode colocar uma altura, por exemplo, de 3 metros. Aqui lembre de você, né? Vou mudar a unidade de medida, vou colocar para metros aqui, tá? Dá um aplicar um OK. E a gente consegue sim agora alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar uma altura de 4 metros, vamos supor, tá? Então ele vai estar funcionando lá. Comprimento, eu vou colocar 6 metros aqui. E ele vai atualizar automaticamente. Largura, 4 metros, tá? Tudo funcionando perfeitamente, tá ok? Então é isso, pessoal, esse foi o nosso tutorial aqui que a gente criou aqui para criar essa família aqui de um pergolado totalmente parametrizado, tá? Se você gostou desse vídeo aí, se te ajudou de alguma forma, clica aí em gostei, tá? Que isso daí é muito importante pra gente ver que o trabalho tá sendo bem feito, tá? E se inscreve aí no canal se você não for inscrito, para que você receba aí tutoriais aí como esse aí toda semana, tá bom? Então um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial, tá bom? Até mais!